Olá pessoal, meu nome é Clécio e a partir desse vídeo eu vou disponibilizar o curso de gnose aqui no canal. Primeiramente, eu quero dizer em poucas palavras o meu trabalho e o meu caminho que me fez chegar até aqui. Eu sou investigador de esoterismo desde criança, mas foi a partir dos 23 anos que eu comecei a me enveredar realmente por esse caminho. Eu passei por diversas instituições esotéricas, mas todas elas tinham uma certa veia fanática que me incomodava muito, pois isso atrapalhava demasiadamente a investigação. O curso de gnoses que eu estou disponibilizando aqui é o curso que eu entregava na minha antiga instituição. E apesar dele ser um curso bastante amplo, eu quis mais, eu quis me aprofundar mais, eu quis enriquecer mais, eu quis me ampliar ainda mais o curso. E para isso eu tinha que procurar em outras doutrinas aquilo que o gnosticismo não respondia. Mas eu não pude fazer isso na minha antiga instituição, pois lá eles têm uma veneração fanática por Samael e Lakshmi e não permitem que a doutrina seja ampliada por outros mestres. Então eu saí de lá e agora estou disponibilizando esse curso de forma presencial. Um curso muito mais ampliado, um curso muito mais enriquecido, porém de forma presencial. Eu não tenho esse material ainda online. Eu pretendo fazer isso no futuro, mas enquanto eu não faço, eu vou disponibilizar o curso de gnoses aqui, que é na verdade um curso que eu chamaria de curso básico de gnoses. Então, vamos lá, vamos do início. A aula de hoje será o que é gnoses. Gnoses é uma palavra que vem do grego e significa conhecimento. Mas há que se entender que antigamente as palavras tinham um significado profundo que cada vez mais se perdeu hoje em dia. O gnóstico não é aquele que lê, pois leitura não traz conhecimento. Leitura traz informação, e informação não é necessariamente conhecimento objetivo. Há muitos eruditos profundamente ignorantes. O conhecimento gnóstico está mais relacionado com a sabedoria do que com o acúmulo de informação. Um exemplo de conhecimento gnóstico é a reencarnação. A ideia de se reencarnar é um conceito que pode ser aceito por uns e rechaçado por outros. Esse nível de compreensão do assunto é um nível subjetivo, inferior, intelectual, muito distinto do nível transcendental que é o conhecimento gnóstico. Se você pergunta para uma pessoa se ela sabe o que é reencarnação e ela te responde sim, eu sei, mas não acredito. Ou então ela responde sim, eu sei e acredito. Na verdade, ela não sabe. Tudo que ela tem é um conhecimento subjetivo. Para aqueles que se lembram de suas vidas passadas, o retorno a uma nova matriz é um fato, não um conceito. Essas pessoas não podem negar esse conhecimento, pois ele é vivo dentro delas. Elas não podem acreditar ou desacreditar, pois elas sabem. Esse é o nível de iluminação que uma pessoa tem que alcançar para encarnar um conhecimento e poder chamá-lo de gnóstico. Como conhecimento universal, a gnose tem sua raiz no homem, na busca do homem em conhecer, em investigar, em aprender, em descobrir em cada detalhe da vida uma filosofia, uma ciência, um ensinamento. Tem essa ideia do conhecer, do saber, do aprender, não como um verbo, mas como uma ciência. É claro que o que o conhecimento gnóstico busca não é puramente espiritual ou esotérico, mas sim o conhecimento como um todo, abarcando todas as áreas da ciência, como matemática, química, física, sociologia, biologia, psicologia e por aí vai. E aqui nós temos que nos render à mania irrefreável das pessoas de insistentemente querer separar o divino do mundano, como se uma coisa pudesse existir sem a outra. Gnoses, como conhecimento divino, se sustenta na busca incessante do homem em conhecer a si mesmo. E, ao se enveredar dentro dos profundos abismos de si mesmo, o homem encontra aquilo que está na mais elevada distância de si, Deus.
Gnosis, como sabedoria divina, é a expressão viva do Deus interno em nós. Deus é onipresente, está em todas as partes. E assim como há um Deus cósmico e universal, há um Deus interno. Ele fala sem usar palavras e nos guia sem apontar direções. Há que estar atento para ouvi-lo. Há que se aprender a ouvir o som do silêncio. Temos dentro de nós uma chispa divina, uma essência. O material para fazer uma obra de proporções titânicas, a grande obra. Perceba que o fundamento para se criar uma imensa árvore de 5, 10, 20 metros é uma semente de poucos centímetros. O fundamento para se criar um homem são 2 células, um ovo e um espermatozoide, ambos microscópicos, e conseguem criar este corpo tremendamente complexo. Agora tentemos compreender qual é o potencial que se radica na semente. Existe uma máxima esotérica que diz: assim como é acima, é abaixo. Repetindo, assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Assim como é no infinitamente grande, é no infinitamente pequeno. Juntemos agora estes 3 pontos. Temos dentro de nós uma semente divina. A semente tem potencial para criar algo extraordinariamente maior, e assim como é acima, é abaixo. O pequeno e insignificante homem da Terra carrega dentro de si o potencial para se tornar um Deus criador de universos, um governante dos cosmos, um cosmocrator. Como sabedoria divina, a gnose leva o homem a Deus. Sobre a doutrina do olho e a doutrina do coração. Ao contrário de certas escolas ditas gnósticas, nossa linhagem não deprecia o conhecimento puramente acadêmico. Muito pelo contrário, usamos ele em diversas ocasiões. Mas abrimos nossas mentes para a possibilidade da existência de algo maior que rege todos os fenômenos físicos. Porém, consideramos um equívoco o estudo puramente acadêmico dos livros voltados para o lado espiritual. A doutrina do olho é aquilo que chamamos de pesquisa acadêmica. É desenvolvida no intelectualismo puro. É baseada unicamente naquilo que é comprovável pelos 5 sentidos físicos. É carregada de um ceticismo clássico para examinar os fatos. A doutrina do coração é aquilo que chamamos muitas vezes de experiência direta. É trazida a nós principalmente pela intuição, porém também faz uso de outros sentidos internos, como a telepatia, a clarividência e a clareaudiência. Necessita de certa dose de crença para não cair no ceticismo e de certa dose de crítica para não cair no fanatismo. Infelizmente, raras são as instituições que conseguem se equilibrar nesses 2 extremos. Os espiritualistas tendem terrivelmente ao fanatismo, enquanto que os materialistas são seduzidos pelo ceticismo. Dizemos que a gnose é uma filosofia perene e universal. Perene porque não se limita ao tempo, transcende as eras e as humanidades. Universal porque é cósmica, não pertence a nenhum lugar e pertence a todos os lugares ao mesmo tempo. O ensinamento gnóstico nos traz a realidade, e a realidade é que existe uma terrível batalha dentro de cada ser, uma luta entre luz e trevas, entre a ignorância e a sabedoria, entre a consciência e a inconsciência. E como a característica do conhecimento gnóstico é ser universal, essa mesma luta foi retratada em diversas escolas, religiões, seitas, mitologias, doutrinas, estudos, etc. Como a transformação do chumbo em ouro, por exemplo, ou a decapitação da medusa, ou a limpeza da lâmpada mágica, como também a lapidação da pedra cúbica, dentre muitos outros simbolismos. E para manter esse caráter perene e universal, a gnose se sustenta em 4 pilares, que dão toda a base e a estrutura de seu conhecimento. Os 4 pilares são ciência, arte, filosofia e religião. A humanidade desenvolveu um péssimo hábito. Há cientistas contradizendo religiosos, religiosos criticando cientistas, cego maldizendo pinturas, surdo se opondo à música, sem entender que ambos falam da mesma forma de expressão, da arte.
Os verdadeiros religiosos ensinaram uma verdade cósmica. Os grandes cientistas descreveram a mesma verdade. A verdade é a verdade, e ainda que muitos a neguem. O que os pseudo-religiosos e pseudo-cientistas não querem entender é que se pode descrever a mesma coisa de formas diferentes. Filosofia. Filosofia é uma palavra que vem do grego e significa amor ao saber, ou amigo da sabedoria. Vem de philos, que significa amigo, ou que gosta de, ou amante, e sofia, que significa sabedoria. Um filósofo não aceita nem rechaça, não crê nem descrê, ele questiona. Um filósofo é um questionador, um investigador. A pessoa que se satisfaz com o que os outros dizem sobre algo, a pessoa que aceita um conhecimento de tipo subjetivo, intelectual, não é um filósofo. O filósofo busca um conhecimento de tipo gnóstico, real, vivo, dentro de si. Não é útil questionar sem investigar. Para sermos filósofos, precisamos ser cientistas. Precisamos procurar, comprovar, inquirir, analisar. Tudo isso é ciência. Um crente é crente porque é cético em determinado âmbito. Tem seus dogmas e crê neles. E tudo que não se encaixa em seus dogmas é falso para ele. O cético só pode ser cético porque acredita em algo que o faz rechaçar o outro lado. Ambos são caminhos para a ignorância. A crença leva ao ceticismo, o ceticismo leva à crença, a prática leva à perfeição. Ciência. Ciência é uma palavra que vem do latim, que significa conhecimento ou saber. Conhecimento científico é um conhecimento gnóstico, é um conhecimento perene e universal. Um exemplo disso é: a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar. Quando ela ferve a 100 graus Celsius a nível do mar? Sempre. Onde ela faz isso? Em qualquer lugar. Isso é ser perene e universal. O conhecimento científico é exatamente aquilo que o filósofo tanto busca. Arte. Arte vem do latim e significa técnica ou habilidade. Para viver, precisamos de arte. Para interagir com os outros, precisamos de arte. Para falar com o seu próximo, precisamos de arte. A arte de falar em público, por exemplo, se chama oratória. Para investigar, para questionar, para nos expressar ante nós mesmos e ante os demais, precisamos de arte. Esotericamente, arte é sermos arquitetos de nosso próprio mundo interior. Um artista é aquele que talha sua pedra até torná-la cúbica, perfeita. É aquele que aprende a se auto-esculpir, buscando a perfeição em cada detalhe. Religião. Religião vem do latim religare, que significa religar ou ligar novamente. Ser religioso não é ir à igreja toda semana, nem rezar todos os dias. Religiosidade é estar ligado com sua parte divina. Os atos físicos são insignificantes na ausência da consciência. E, quando a consciência está se manifestando, nenhum ato é necessário para sentirmos a religião. Ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Se a ciência apenas aceitar o visível, o tangível, e a religião apenas se interessar pelo incomprovável, ambas estarão deficientes. Eu poderia explicar com mais detalhes a ideia dos 4 pilares, mas deixarei isso para aqueles que se interessarem em fazer o curso completo de esoterismo hermético, pois aqui quero apenas indicar que isso existe e que é isso que mantém o equilíbrio de tudo. Porém, aqueles que entenderem a fundo essa ideia perceberão algo muito mais relevante. O ponto mais relevante a se ressaltar sobre os gnósticos é que nós somos os grandes hereges. Nós fomos hereges e continuaremos sendo, e a sociedade nunca aceitou isso. Enquanto todo mundo olhava para fora tentando entender o mundo ao seu redor, nós olhávamos para dentro tentando descobrir quem nós realmente somos. Enquanto todo mundo buscava máquinas, métodos, sistemas para melhorar os problemas da vida, nós buscávamos a meditação para resolver os problemas da alma.
Enquanto todo mundo brigava com seu semelhante, querendo que o outro mude de sua forma de pensar, querendo que todo mundo tenha a mesma forma de pensar, nós brigávamos contra nós mesmos, nós travávamos a mais terrível batalha dentro de nós mesmos para descobrir o nosso real ser. Nós somos hereges e continuaremos sendo ainda que a sociedade inteira venha contra nós. Nós somos aqueles que duvidam de tudo, questionam tudo, não aceitam nada. Nós somos aqueles que sentimos no fundo de nossa alma a profunda agonia da ignorância, ainda que estejamos nas mais elevadas regiões dos níveis superiores, ainda que estejamos em Samadhi, nós sentimos algo que nos inquieta. Nós somos aqueles que ousamos nos aventurar pelos profundos abismos do conhecimento e nos enveredamos por aquela região que alguns chamam de o incompreensível. E se você sente algo assim, se você acha isso importante, quer buscar isso também, eu recomendo que você assista o resto do curso. E se ainda assim você sentir que falta algo, se você quiser mais, se quiser ir além das linhas que o gnosticismo pode te oferecer, eu recomendo que você veja o meu curso, o curso completo de esoterismo hermético. Eu vou deixar aqui o link do meu site, onde vocês poderão acessar essa e outras aulas do curso, assim como outros materiais que poderão enriquecer ainda mais as aulas. E se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.